Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos onde nós estamos vendo como fazer um programa simples para controle de um refrigerador dentro do TwinCat 3. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma lógica de simulação para aumentar e diminuir a temperatura. E essa lógica a gente vai fazer em texto estruturado. Então, esse programa, esse vídeo, ele só está sendo feito porque a gente não tem como testar fisicamente esse programa, visto que a gente não tem os hardwares necessários. Então a gente vai criar essa lógica, que essa lógica vai ficar aumentando e diminuindo a temperatura para a gente ver o compressor ligando e desligando. Então qual que vai ser a lógica, a ideia desse programa? A gente vai ali monitorar se o compressor está ligado. Se ele estiver ligado, a temperatura do nosso refrigerador ele vai cair. Agora, se o compressor não estiver ligado, a temperatura vai começar a aumentar. Mas a velocidade com que a temperatura aumenta vai depender se a porta está aberta ou não. Se a porta do nosso refrigerador estiver aberta, a temperatura ela vai aumentar mais rápido. Agora, se a porta estiver fechada, a temperatura ela vai aumentar mais devagar. Então vamos abrir aqui o nosso programinha que a gente já fez no último vídeo. Para eu criar a lógica em texto estruturado, eu vou clicar com o botão direito, adicionar ou. E esse programa eu vou chamar de simulação, lembrando que não pode nem ser cedilha e nem util. Ele vai ser do tipo programa e a linguagem que a gente vai utilizar é o texto estruturado. Pode dar um abrir. Então eu tenho aqui comigo o nosso programa, agora em texto estruturado. A gente tem o editor aqui, o local de declaração de variáveis locais, só que diferentemente dos outros programas que a gente criou, em texto estruturado a gente não tem a parte da toolbox, a gente não tem nenhum elemento aqui. A gente realmente precisa digitar todo o nosso programa. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou colocar um comentário aqui, para eu poder comentar mais de uma linha, eu posso colocar todo o comentário dentro de asterisco e parênteses. Então, a lógica que eu vou criar aqui é depois que o compressor liga devido à temperatura estar alta, então a temperatura vai diminuir. E aí também a temperatura será decrementada 0,1 graus por si depois de um delay. Então vamos criar a nossa lógica. Para isso a gente vai usar o condicional if. Então, se o nosso compressor, de vl_var compressor estiver ligado, então a gente vai colocar um delay aqui para ir decrementando essa temperatura. Esse delay a gente faz através do temporizador. Como que a gente põe ele? Em texto estruturado a gente pode clicar com o botão direito e utilizar o assistente de entrada ou apertar F2. Ele abre para a gente o assistente de entrada, ele vai ser um function block, ele está lá dentro da biblioteca tc2_standard, embaixo da pasta timer a gente tem aqui o nosso temporizador tom. Então vou clicar 2 vezes nele. Eu vou chamar esse temporizador aqui de T1_reduzir tempo e vou dar um OK. Então ele tem aqui as nossas variáveis de entrada e saída, assim como a gente já havia visto em outros programas, porém no formato de texto estruturado. Então o que vai ativar aqui o nosso temporizador? Vai ser o compressor estar ligado. Então, vl_var.decompressor, ele vai passar um tempo que a gente pode chamar de T resfriamento. Ele vai ser do tipo time aqui. E a gente pode colocar um tempo aqui de 500 milissegundos, para ele poder ir decrementando essa temperatura. E aqui a saída dele vai ser um
uma saída booleana de reduzir temperatura. Então, vamos chamar essa variável desse jeito, e aí a gente pode apagar esse ET que está no final da linha aqui. Tá, então, assim que a gente dá um Enter ou clica para baixo, ele vai pedir para a gente declarar essas variáveis que ele não encontrou. Então a gente tem aqui essa variável booleana, é só dar um OK. Então, a gente faz uma outra lógica if aqui embaixo, que se a saída do temporizador for acionada, ele vai decrementar a temperatura. Então, eu vou colocar aqui um outro temporizador, aliás, um outro condicional chamado if do. Uma outra dica, né, que nós temos aqui dentro do TwinCat é o autocomplete. Então, se você começa a digitar a variável e dá um Ctrl espaço, ele já completa a variável para você. Então, se a variável b reduzir tempo for acionada, então a temperatura atual ela vai diminuir. Então, podemos colocar aqui a nossa temperatura, que é a gvl_var, ponto rtemp atual, vai receber, né, ou será atribuído a ela. Então a gente coloca dois pontos igual a temperatura atual, gvl_var.temp atual, menos 0.1. Tá? Então ele vai decrementar a temperatura ali a cada 500 milissegundos. E aí, por fim, eu mando desligar o meu temporizador T1 reduzir temp. Como que eu faço isso? Eu posso apertar F2, vir aqui em Instance Calls, eu tenho o meu temporizador reduzir temp, tá? E aí a gente vai desligar ele. Vamos colocar aqui na entrada false. E aí o restante aqui eu posso apagar. Tá? Então agora a gente vai fazer a lógica para incrementar a temperatura. Então eu vou colocar um comentário aqui que quando a porta está aberta, a temperatura vai aumentar mais rápido. Tá? E aí a gente vai fazer isso utilizando uma variável de tempo, que é onde a gente vai monitorar para ver se esse incremento vai ser mais rápido ou mais demorado. Então a gente vai chamar uma variável aqui de tempo delay. Ele vai receber um valor aqui de atribuição, que vai ser o resultado do operador select. Tá? Esse operador ele tem 3 entradas que a gente precisa colocar. Então a primeira vai ser a nossa variável que vai mostrar se a porta está aberta ou fechada. Então a nossa gvl_var.porta. O segundo vai ser o tempo se a porta estiver fechada, então ttempo. Vamos chamar de ttempo ambiente. E o outro tempo se a porta estiver aberta. Então vamos chamar de ttempo porta aberta. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos dar um Enter, ele vai pedir para eu declarar essas variáveis, tá? Então esse aqui vai ser o tempo delay do tipo time. Tá? A gente pode colocar um comentário aqui que ele vai ser o tempo de incremento da temperatura. Ok. Tá? Esse ttempo ambiente vai ser o tempo de incremento se a porta estiver fechada. Então a gente quer que esse incremento de temperatura ocorra um pouco mais lento. Então a gente pode colocar um valor inicial para ele aqui de 2 segundos. T da velha 2S. E por fim, a gente tem o tempo porta aberta, que é o tempo de incremento da temperatura se a porta estiver aberta. Aí a gente quer que esse incremento ocorra mais rápido, então a gente coloca jogo da velha no segundo. Bom, agora a gente vai fazer a lógica para incremento dessas variáveis. Tá? Aqui faltou mudar o tipo, né? As duas variáveis aqui vai ser do tipo time. Então agora a gente vai fazer a lógica para aumentar a temperatura. Então vamos colocar um comentário aqui. Se o compressor
não estiver em funcionamento, a temperatura vai aumentar 0,1 graus Celsius. Então, para isso, a gente vai colocar mais um temporizador. Então, vamos vir aqui em Function Blocks, TC2 Underline Standard, Timer, Tom. A gente vai chamar esse cara aqui de T2 Underline Aumentar Temp. Vamos dar um OK. Tá? Ele sempre vai ficar ligado, a menos que o compressor ligue, né? Então, a gente deixa True. O tempo aqui, que ele vai ficar aumentando a temperatura, vai depender se a porta está aberta ou não, por isso o tempo vai ser esse nosso T, tempo delay time. Tá? E aí aqui na saída a gente vai ter uma variável chamada B, aumentar temperatura. Tá? E aí qual que é a lógica? Quando a variável B, aumentar temperatura, for acionada, então eu vou pegar a minha temperatura atual, que é a gvl_var.ptemp atual, e eu vou incrementar 0,1. Então, dois pontos igual, gvl_var.temp atual mais 0,1 graus Celsius. Certo? E aí, por fim, a gente acaba desligando esse temporizador. Dá um Enter, apertar F2. Vim aqui em Instance Calls, pegar o nosso temporizador e aqui eu vou mandar desligar. Tá? E por fim, aqui embaixo, eu vou colocar só um contador para a gente poder visualizar esse contador rodando quando o nosso programa ele estiver online, tá? Mas ele não vai ter nenhuma função na nossa lógica. Então, esse contador, esse incrementador, eu posso fazer assim, contador vai receber o valor de contador mais 1. Com isso, a gente termina aqui a nossa lógica para simulação do nosso exercício. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ativar a configuração, entrar online e aí a gente vai ver se o nosso programa ele realmente está funcionando. Por enquanto é só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.